tá? Mais uma vez quero agradecer a todos e parabenizar as aulas, tá? Eu vi a aula do André, as duas aulas, a aula do Ricardo também, sensacional, show de bola. São palestras assim, padrão JPR, sensacional, viu? Aqui está um pouquinho da minha história, sou tecnólogo em radiologia, há aproximadamente 24 anos. Enfim, eu cuido da parte do Tesla Team, sou idealizador da página ali no Instagram, uma página que a gente sempre procura ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento e principalmente aprender com os colegas, e sou colaborador da plataforma MRI Online, tá? O que eu quero falar? Que não existe nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação e nenhuma das apresentações que teve aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o desafio na rotina operacional dos músculos esqueléticos, tá? Então, eu costumo falar que não tem exame de joelhinho ou exame de tornozelinho. Tem um exame de ressonância magnética de joelho e um exame de ressonância magnética de crânio, como assim. Todos a gente tem que ter o máximo de atenção, o máximo de cuidado, tá? Alguns pontos, algumas dicas que eu levo, que eu gosto de passar para todo mundo, independente qual segmento que você vai estar, se você está operando uma tomografia, um raio-x, uma mamografia, uma ressonância, a gente tem que estar sempre, tem que ter essa empatia. Eu costumo dizer que a empatia não é simplesmente se colocar no lugar do paciente. Empatia é você se colocar no lugar do paciente nas condições que aquele paciente está, né? Não é simplesmente eu só trocar de lugar com o Rudney, não. Eu tenho que saber as condições que aquele paciente está. E a gente se adaptar, né, às condições daquele paciente. Eu gosto isso lá atrás, desde quando eu comecei em 97, eu gosto sempre de deixar a sala organizada para receber o meu paciente. Quando você recebe um paciente, agora indo para o lado da ressonância magnética, o paciente ele já vem predisposto a não querer fazer o exame, ele já vem com aquela dúvida, ele já vem com aquele aquela lenda que ele vai entrar num caixão, ele ouve dizer, ele vai sempre procurar informações e ninguém vai dar uma informação correta para ele. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ele vai perguntar para um vizinho, o vizinho vai descer a lenha no exame de ressonância. Então, assim, quanto mais tempo esse paciente ficar dentro da sala, mais chance dele evitar o exame é maior. Ele vai ter já a chance dele se recusar, a chance de aumentar essa fobia nele é muito grande. Então, o ideal é a gente sempre deixar a sala em ordem, organizada, e quanto menos tempo você ficar ali com o paciente, é melhor, tá? Qual que é a minha regra para você ter um exame de qualidade? Posicionamento. O posicionamento do exame, para mim, é 99,9%. Você colocar a bobina correta, uma bobina adequada, e fazer a marcação certa, é sucesso absoluto. Então, vamos citar um exemplo. Não adianta nada eu colocar uma bobina de flexível no meu tornozelo e a articulação em si eu colocar muito para cima, muito para baixo, e eu não coincidir com o meu raio central, com o meu laser. Não adianta nada, eu não vou ter homogeneidade, então não adianta nada. Tá? Então a gente tem que ter isso daí como regra: posicionamento, a bobina adequada e a marcação correta. Tá? Então a gente tem que ter esse conhecimento técnico, ser ágil, resolutivo, otimização de tempo. Tem que agregar tudo isso daí para que a gente faça o raio-x, a tomografia e principalmente a ressonância, que é um exame mal visto perante aos olhos das pessoas que não o conhecem. A gente tem que ficar ligado, como eu falei para vocês, o posicionamento. Não adianta eu ter todo esse conhecimento técnico, científico, pesquisa, e se o meu posicionamento não está correto. Eu vou fazer um posicionamento do pé, do tornozelo, eu tenho que fazer esse ângulo de 90 graus. Ah, Michel, o paciente torceu, eu não consigo fazer o ângulo de 90 graus. O que eu falei? Adaptar-se a cada situações e as condições e limitações do paciente. Então, cabe a mim fazer uma angulação perfeita com a minha programação, tá?
falando, eu não tenho a bobina FUT, eu não tenho bobina específica para fazer pé e tornozelo, são bobinas flexíveis, tá? Outra coisa que eu falei para vocês, toma muito cuidado, não adianta eu fazer um posicionamento correto e não marcar o meu laser corretamente. O que que eu tenho aqui? Um hipersinal, uma falha. Isso aqui não dá certo, tá? Não tem como eu mandar um exame para o médico assim, tá? Então a gente tem que ficar muito atento ao posicionamento, à marcação correta, o que está acontecendo na minha imagem e a direção de fase. Aqui tem eu gostei desse exemplo aqui, é um quadril, um Coronal DP77, tá? Do lado esquerdo, eu vejo que tem uma bursite, uma tendinopatia do glúteo médio, na região do trocânter maior, legal. Só que também nessa região do acetábulo eu estou vendo uma imagem em hipersinal. Nada mais é que não é patologia, isso aqui é a fase de direção está errada. Então eu, de uma certa forma, eu coloquei uma lesão ou uma dúvida, né, no meu médico radiologista. Eu posso ter colocado uma lesão, sendo que o paciente não tem esse hipersinal, esse edema ósseo aqui, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses aspectos. Ah, Michel, mas isso é para o músculo? Não, isso é para tudo. É para um raio-x correto, é para uma tomografia correta e uma ressonância correta. Então, eu gosto de sempre estar explicando isso daí. Não adianta a gente ter todos esses conhecimentos e se a gente não fazer o básico que é posicionamento, marcação correta, saber o que está acontecendo em volta e uma direção de fase correta.